gurizada, beleza? Aqui é o Professor Elvis, tá? Do canal Games History. Vocês já estão curtindo ali o canal, bacana, agradeço muito. E só que esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá bom? Tanto que ele não vai ser postado no canal, né? Vai ser postado no meu canal pessoal mesmo, na minha página pessoal. E motivo, infelizmente não temos games que se passam nessa situação. Que pena. Tá bom? Mas então vai ser um vídeo mais convencional, tá? De aula de história. Mas mesmo assim eu espero que vocês gostem. Vou fazer o possível que isso se torne o mais interessante possível, beleza? E esse assunto que trataremos, ele é referente ao quarto capítulo, se eu não me engano, do livro de vocês, que são as mudanças no antigo regime, tá? Antigo regime, que seria o período do absolutismo, tá, molecada? Então começa a ter mudanças no período do absolutismo, principalmente na Inglaterra, começa a mudar as coisas, e todo esse absolutismo vai explodir na França com a Revolução Francesa, mas vamos por partes, como diria o esquartejador. Nesse caso, o que nós vamos falar vai ser sobre as revoluções inglesas, mais precisamente duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Firmeza? Então, não vou pedir pra ficar dando like, nem compartilhar, nem nada, não faz parte do canal que eu abri, beleza? Mas claro, se quiser fiquem à vontade, tá bom? Isso é mais pra orientar vocês nesse período de coronga. E então, vamos, sem mais delongas, bora pro vídeo, bora pra aula, beleza? Então, as revoluções inglesas, né? A Inglaterra já tinha um absolutismo um pouco diferente dos outros países, né? Era um absolutismo, era uma monarquia parlamentar. E depois dessas revoluções, não só o absolutismo inglês literalmente sumiu, né? Até coloquei essa frase, o rei reina, mas não governa, é basicamente o que resume a política inglesa até hoje, e tudo isso começa a partir dessas duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, beleza? O que aconteceu, afinal de contas? Bom, vamos lá, vamos contar a história. Tudo começa com a morte de Elizabeth I, né? A poderosa Elizabeth I, que desenvolveu tanto a Inglaterra, o comércio inglês, né? A última da dinastia Tudor. Em 1603 termina o período elizabetano, e quem assume é o seu sobrinho, filho de Mary Stuart, Jaime I. Um rei muito ponderado, né? Teve um governo relativamente tranquilo, apesar de algumas polêmicas, como por exemplo perseguição à bruxaria. Me disseram que o senhor estava tentando dormir. Quem é que consegue dormir com tanto grito, com tanta bruxa, com tanto... Então teve esses problemas, mas no geral o seu reinado foi relativamente tranquilo. Mas então por que estamos falando dele? O problema não foi ele. O problema foi o seu filho, seu sucessor, Carlos I. Carlos I, ele não só defendia a ideia de absolutismo, como também defendia a noção de direito divino dos reis. Tá bom? Ele defendia um absolutismo totalmente baseado na fé cristã, na fé católica. E passa a tentar simplesmente ignorar o parlamento, né? Tanto que, se eu não me engano... Opa, errei. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tanto que se eu não me engano, foi em 1626 que ele literalmente dissolve o parlamento. Nessa época, o parlamento inglês, ele não era um parlamento fixo como é hoje. Ele só se encontrava de vez em quando, ele só era reunido de vez em quando em assuntos mais graves, em algum problema mais sério. Então não é igual hoje, que todo dia há grandes reuniões no parlamento, tem todo... Como é o Congresso Nacional lá em Brasília, como é o Congresso em Washington, enfim... Naquela época era um pouco diferente. Então o parlamento ele só se reunia quando necessário, e o rei tinha o direito de dissolver esse parlamento, beleza? E quando o parlamento era reunido, geralmente eles organizavam um documento chamado Bill of Rights, né? Ou Carta de Direito, tá bom? Alguma coisa assim como carta de direito, documento de direito, colocando ali suas reivindicações, né? O que o rei deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E muitas vezes o rei seguia ou ignorava aquilo, beleza? Geralmente seguia, porque, como eu já falei várias vezes pra vocês em sala de aula, é importante
não ignorar a burguesia. Tá? Ignorar a burguesia era um problema. Mas enfim, no caso de Carlos I, que era um grande defensor da ideia de direito divino dos reis, ele passa a não só ignorar o parlamento, como mandou dissolver e simplesmente ignorou totalmente suas orientações. Tá bom? Ah, lembra da Magna Carta? Pois é, simplesmente ignorou, mandou pro inferno, não quis mais seguir essa noção. Isso começou a trazer atritos pesados contra a burguesia, principalmente contra a burguesia puritana. Carlos I não só passa a combater a burguesia, mas principalmente combate a burguesia puritana. O que é isso, professor? O que seriam esses puritanos? Os puritanos seriam um grupo religioso, né, que nasce ali do calvinismo, nasce da reforma protestante, da época do calvinismo. São chamados de várias maneiras em vários lugares, não é? Pode ser chamado de calvinistas na Suíça, na França de huguenotes, na Inglaterra eram chamados de puritanos. Aqui nas Américas, como aqui no Brasil, eles são chamados de presbiterianos, tá bom? Então, os puritanos têm uma importância tremenda na história da América, não só na formação da América, mas até mesmo na cultura comum, na cultura cotidiana, né? Como o famoso Quaker. O Quaker é um puritano, entendeu? O Ned Flanders, né, do Simpson, é um puritano, né? A igreja que os Simpsons vão é uma igreja presbiteriana, né? É uma igreja calvinista, beleza? E por que eles eram chamados de puritanos na Inglaterra, né? O próprio Ned Flanders é uma brincadeira com isso, né? Porque eles eram vistos como pessoas extremamente corretas, sabe? Não usavam roupas coloridas pra não chamar a atenção ou cometer o pecado da luxúria, não permitia poesia, não comiam demais pra não cometer o pecado da gula. Esqueceram de explicar isso pra esse cara aqui. Mas, enfim... então tinha toda essa coisa extremamente correta, né? Fanatismo acontecia muito, sabe? Então os Simpsons até brinca bastante com esse fanatismo religioso do Ned Flanders, que é o típico puritano. Existem comunidades puritanas ainda hoje em dia, comunidades mais ortodoxas, né? Mais radicais. Na América do Norte, por exemplo, são muito famosos os Amish, né? Aqui no Paraguai tem uma comunidade puritana também, uma comunidade anabatista, que são os menonitas. Né? Vou deixar aí na descrição um link de uma reportagem sobre os menonitas, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre esses puritanos. Tem uma comunidade de puritanos ortodoxos aqui. Mas é claro que hoje em dia puritanos os Estados Unidos foi formado por esses puritanos, né? E eles não vivem dessa maneira ortodoxa, imensa maioria, né? Os presbiterianos não vivem dessa maneira, mas muitas das suas crenças foi herdadas desses antigos puritanos. Esses puritanos passam a ser perseguidos por Carlos I. Muitos foram presos sem acusação nenhuma, até pelo simples fato de serem puritanos. Já rolava um certo preconceito na Inglaterra contra os puritanos, sabe? A religião protestante era permitida, na verdade a própria igreja anglicana era vista como a igreja protestante, mas os puritanos eram vistos como pessoas um pouco estranhas, um pouco radicais demais, então já tinha um certo preconceito contra eles. E depois disso, depois de Carlos I, as prisões começaram e... Bom, o ódio foi instalado, né? Muitos puritanos sendo mortos, torturados, né? Presos. E muitos desses puritanos acabaram fugindo, né? Fugindo da Inglaterra. E a fuga mais famosa, né? A famosa viagem do navio Mayflower, né? Lá do porto de Plymouth, se eu não me engano foi em 1620. Esses puritanos fugindo dessas perseguições, indo para o Novo Mundo, né, indo buscar novas oportunidades na América, né. Esses puritanos chegaram nessa região onde hoje é Nova York, né, foi chamada de Plymouth primeiro, depois virou Nova Amsterdã, depois foi dado o nome de Nova York. E, nossa, passaram um perrengue tremendo, passaram situações difíceis pra caramba. E tiveram a ajuda da população indígena local,
que depois eles mataram todo mundo e por causa disso surge o Dia de Ação de Graças. É uma coisa linda a história da humanidade, né, gente? Cada vez aí emocionando a gente, emocionando as pessoas com essa história maravilhosa, né? Enfim, mas depois a gente fala sobre a história das Américas, entendeu? Vamos lá. Essas perseguições contra os puritanos estavam se agravando, o parlamento foi fechado, os impostos foram aumentados para todo mundo, os negócios foram afetados e, olha, falar a real pra vocês. Aprenda uma coisa com o tio. Se um dia vocês forem presidente, rei, sei lá, se um dia vocês forem ter poder político, façam qualquer coisa, só não façam essas 3 coisas. Não mexa no prato do seu povo, não mexa na fé do seu povo e, principalmente, não mexa no bolso da burguesia, não mexa no bolso de empresários. O Itaú tem 1001 maneiras de lascar com a tua vida. Vai por mim, você precisa muito mais do Itaú do que do Estado. Então, a partir do momento que o rei Carlos I passa a não só a trazer problemas para a população comum, ele passa a trazer problemas graves para os puritanos e para a burguesia. Lembrando que muitos desses burgueses eram puritanos. Tava armado o circo. Em 1642, basicamente o que aconteceu foi uma aliança entre a burguesia anglicana e a burguesia puritana e organizaram um exército. Gente, a burguesia tem grana, a burguesia tem dinheiro, são empresários, são banqueiros. Então eles vão contratar exército, mercenários, fora os muitos soldados que lutaram em nome dessa causa puritana, dessa liberdade religiosa, do fim das perseguições, do fim desse absolutismo tosco de Carlos I. Então a Inglaterra foi mergulhada na guerra. Esse exército burguês puritano foi liderado pelo general puritano Oliver Cromwell, que combateu as forças de Carlos I. O cara não tinha nem experiência militar, tanto que ele era um fanático religioso, né? Ele dizia que suas vitórias vinham mesmo de Deus. Afinal de contas, ele nunca teve uma experiência militar e mesmo assim estava conseguindo derrotar Carlos I. Mano, foi extremamente perigoso o que ele fez, né? Enfrentar um rei, enfrentar Carlos I, toda a nobreza que o apoiava, né? Gente que já era acostumada pro campo de batalha, né? Tanto que um ministro da guerra na época falava, se Carlos I se a gente vencer Carlos I, podemos vencê-lo 100 vezes, ele continuará sendo rei, mas se formos derrotados uma única vez, seremos todos enforcados. Então, era muito perigoso o que eles estavam fazendo, era muito sério. A Inglaterra foi mergulhada na guerra civil. E depois de muita guerra, muitas mortes, você tem uma ideia, em torno de 15% da população inglesa foi morta durante esses conflitos. Uma guerra civil é muito mais grave do que uma guerra militar comum. Estamos falando de população enfrentando a própria população. Por mais que estivesse exércitos especializados, as pessoas se pegavam nas ruas também, entendeu? As pessoas se matavam nas ruas também. Tanto defendendo os puritanos, tanto defendendo os ideais de Oliver Cromwell, como também defendendo Carlos I, principalmente os católicos, né? Para os católicos, Carlos I seria uma oportunidade de retorno da Igreja Católica para o país, tá bom? Enfim, em 1649, Carlos é capturado pelas forças puritanas na Escócia, né? E é condenado por traição à morte, decapitado em praça pública, como tem essa imagem bonita aí pra vocês sonharem à noite, terem pesadelos. Naquela época as coisas eram resolvidas na base do machado mesmo, tá? Tenho certeza que vai ter comentário aqui embaixo. É isso aí, tem que ser desse jeito mesmo, né? Tem que ser na base do machado, na base da guilhotina. Até quando... só que um dia sua cabeça vai estar lá e vamos ver se você vai concordar com isso, né, nego? Mas enfim. E depois da morte de Carlos I foi proclamado, sério, agora esquisito, uma república inglesa. Pela primeira vez em toda a história da Inglaterra, a Inglaterra foi uma república. Não teria um rei, tá? Seria um governo voltado para o povo, como os romanos fizeram há muito tempo, tá? Uma coisa pública. Isso foi muito diferente, foi muito doido.
E essa República Inglesa, sob a liderança de Cromwell, que ficou como uma espécie de presidente, tá? Durou até 1660. O que aconteceu durante essa República? Fica pro próximo vídeo, tá bom? Essa é a primeira parte, né, sobre a Revolução Puritana. Uma videoaula rápida, tá? Pra te dar uma noção. Estudem o livro, leiam, beleza? Isso é só um apoio para vocês. Leiam. Estou mandando atividades também para vocês na plataforma. Façam, tá bom? Não fiquem à toa nesse período de pandemia. É importante exercitar esse cérebro seu aí, beleza? Então, fica a próxima parte, então, em breve vai estar aí postado para vocês. Espero que tenham gostado. Tá? Estudem bastante e tchau, até a próxima. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito